Olá, a No Olhar está lançando um novo filme que te convida a atravessar as memórias que envolvem um espaço inusitado de Campinas. O curta-metragem Passagem reúne histórias, lembranças e os sentimentos de quem percorreu e ainda percorre o túnel de pedestres da Vila Industrial. O que será que tudo isso tem a ver com a história de Campinas e também com a nossa própria história, né? Hoje está comigo aqui a Aleteia, intérprete de Libras, e também a Ana Pinheiro, minha companheira, minha parceira na Nolhar Filmes. Oi, Ana. Oi, gente, que bom estar aqui para aprofundar sobre um assunto tão importante da história de Campinas. Hoje, em contrapartida ao edital 2 de 2023 da Lei Paulo Gustavo de Campinas, a gente vai conversar com o historiador Américo Batista Vilela, que é historiador do Museu da cidade de Campinas, professor da ETEC Bento Quirino também. O Américo participou das gravações do curta documentário Passagem e hoje vai poder aprofundar um pouquinho mais com a gente a respeito desse tema. Então, obrigada mais uma vez por estar conosco, Américo. Queria começar conversando com você a respeito da importância do patrimônio histórico da cidade e de quantas pessoas não conhecem esse patrimônio, né? Por exemplo, no caso do túnel da Vila Industrial, né? Um túnel que foi construído em 1918, que tem muita história por trás e que ainda tem muita gente que não conhece, né? Então, dando as boas-vindas e já começando com essa provocação com você. Bom dia. Inicialmente, eu agradeço o convite para estar trocando essas ideias aqui com vocês. E eu diria o seguinte: infelizmente, cidades como Campinas e outras no nosso país, muitas vezes, pelo ritmo acelerado, pelo avanço da especulação imobiliária, enfim, por uma série de fatores da vida moderna, acabam não conseguindo promover um processo de reconhecimento do seu patrimônio histórico, né, edificado, ou mesmo do seu patrimônio histórico no sentido mais amplo, né? O nosso trabalho aqui no museu tem sido justamente no sentido de dar uma maior visibilidade, tentar desenvolver um processo de reconhecimento desse patrimônio, aumentando o pertencimento e a relação, né, entre o cidadão, o munícipe e a cidade na qual ele mesmo vive. Vamos olhar para o túnel, então, agora para a história dele, né? Como a Ana disse, foi construído em 1918 e a gente gostaria de entender com você melhor como é que era a cidade de Campinas naquele momento, né? Qual era o contexto da cidade na época? Bom, pensando aí a Campinas, né, do início do século XX, ou mais especificamente de 1918, nós estamos vivendo um momento no qual a cidade, que originalmente era uma cidade que dependia da cafeicultura, vinha se industrializando. A bem da verdade, a cidade já vinha se industrializando desde o final do século XIX, mas é uma industrialização que nós, historiadores, chamamos de industrialização subsidiária. Por quê? Porque essa industrialização ela era desenvolvida para atender às demandas da economia cafeeira. No final do século XIX, início do século XX, quando as economias europeias se voltam, né, para aquilo que nós chamamos de corrida armamentista, que precedeu a Primeira Guerra Mundial, rapidamente nós vamos ver na nossa cidade um crescimento de uma outra industrialização, além daquela industrialização que subsidia a produção cafeeira, agora nós vamos ter uma industrialização de substituição de importação. Basta a gente pensar que as primeiras locomotivas, as primeiras composições, elas vinham importadas, né, da Inglaterra, principalmente, e que com os esforços de guerra das economias europeias, gradativamente esses equipamentos passarão a ser produzidos em território nacional, em especial, no nosso caso, no complexo que hoje nós conhecemos como Estação Cultura. Então, isso vai dar ensejo ao surgimento e o desenvolvimento do primeiro bairro operário, que é a Vila Industrial. Nesse sentido, a ferrovia acabou, nas palavras de um antigo morador da Vila Industrial, funcionando como se fosse um muro de Berlim, promovendo uma divisão do espaço. De um lado, o lado pobre, onde moravam as
classes sociais trabalhadoras, os operários, onde também estavam, né, aquelas indústrias que, vamos dizer assim, eram mais degradantes, como o matadouro, o curtume, né, e do outro lado, o lado nobre, vamos dizer assim, onde estão os descendentes dos barões de café, o cinematógrafo, o teatro, enfim. Então, podemos dizer, grosso modo, que é o começo da segregação do espaço urbano. E a Vila Industrial, mais especificamente, você começou a falar dela, ela era um bairro também muito importante para a cidade, né? Com certeza, ali se concentravam os trabalhadores, em grande parte imigrantes, né, vindos da Espanha, da Itália, e eles é quem trabalhavam e nas indústrias, seja na Migerud, na McHardie, na própria Mogiana, ou depois na fábrica de tecidos de seda nacional, na fábrica de tecidos elásticos Godoy Valbert, e essas áreas foram sendo gradativamente incorporadas à dinâmica urbana, promovendo o crescimento da cidade, graças ao trabalho desses trabalhadores que viviam na vila industrial. E teve todo um contexto também da abolição, da escravidão, né? Um período antes, por isso essa chegada dos imigrantes também, né, à região. Perfeito, nós estamos vivendo aí, voltando, né, no final do século XIX, a um processo de substituição da mão de obra africana e afrodescendente escravizada pela mão de obra de imigrantes. Objetivamente, grande parte desses imigrantes eles se direcionaram para o trabalho nas lavouras cafeeiras, no caso do estado de São Paulo, mas também uma parte significativa deles vai se tornar trabalhadores nas indústrias ou mesmo também na constituição e na criação de pequenos comércios. A Aprofundando um ferrovia pouquinho. ali, desculpa, Ana, interromper. A ferrovia ali estabelecida, né, e já as atividades sendo iniciadas ali, toda essa questão da industrialização que você trouxe para a gente, a função do túnel foi realmente servir principalmente como uma passagem para os operários num primeiro momento, então? Num primeiro momento, sem sombra de dúvida, esse túnel começou a ser projetado em 1915 e acabou sendo construído e inaugurado em 1918. Né? A bem da verdade, no momento anterior à construção do túnel, os trabalhadores passavam por um local onde hoje está o viaduto Cury, que era chamada Porteira do Capivara, era uma porteira que se abria e fechava para que os trabalhadores pudessem cruzar a linha férrea. Aí merece destaque um triste episódio de 1917, quando houve, podemos dizer assim, a primeira greve geral do Brasil. Lembrando que é uma greve geral, mas que atingiu as cidades industriais, Campinas, Sorocaba, São Paulo, não o país como um todo. Os trabalhadores tinham como sua liderança no município de Campinas o Ângelo Soave. Eles fecharam a passagem da porteira do Capivara, porque temia-se que a força pública fosse levar o Ângelo para São Paulo, eles obstruíram a passagem, veio um destacamento do distrito de Valinhos, que hoje é um município, à época era era município de Campinas, era um distrito, e esse destacamento abriu fogo, levando a óbito 3 operários e ferindo um grande número de trabalhadores. Eu diria que é esse triste episódio que foi denunciado pelas páginas da imprensa, que repercutiu muito negativamente, que acabou acelerando o processo de construção do túnel. A própria construção do túnel também tem histórias muito difíceis, né, Américo, que muita gente não sabe. Sim, primeiro porque é uma obra de engenharia que, para os padrões tecnológicos da época, envolvia muito trabalho, muito esforço. Segundo, porque ele unia também, de certa forma, ou era o elo de ligação ou de separação, não sei dizer, áreas que antes não eram
bem vistas. Então, você tem até hoje uma série de ideias ali de fantasmagóricas, porque era uma região que havia sido ocupada por cemitérios, momentos anteriores que eu falei até 1883. Tá? Então, tem sim outros momentos também muito tristes, como, por exemplo, durante a Revolução de 32, quando a cidade foi bombardeada, que as tropas constitucionalistas se refugiavam dentro dele. Então, tem uma série de episódios aí que, até hoje, contemporaneamente, nós temos casos de assalto. Então, tem uma história que precisa ser reconhecida. O que aconteceu em 32, exatamente? Ali, naquela região? Em 32, depois da ditadura Vargas, né, quando Vargas assume o governo em 1930, depondo Washington Luiz, grande parte das tropas paulistas que foram para o fronte, em especial na região do sul de Minas, eles ficavam aquartelados em Campinas. Tá? E aí vinham os chamados vermelhinhos, que eram aviões da Força Aérea Brasileira, megalista, né, que o megalista não, desculpe, que estava favorável ao governo federal de Getúlio Vargas e bombardeava a nossa cidade. Aí nós temos até o triste episódio do falecimento de um escoteiro chamado Aldo Chiorato. Bom, quando se tocava a sirene avisando que haveria o bombardeio, as tropas que aqui estavam aquarteladas usavam o túnel, vamos dizer assim, como uma espécie de abrigo antiaéreo. Participou efetivamente da construção do túnel, Américo? Bom, trabalhadores, imigrantes, em sua grande maioria, tá? Uma das coisas que a ferrovia se vangloria, e isso também hoje é objeto de debate entre os historiadores, é que não houve a utilização da mão de obra escravizada, são trabalhadores assalariados, só que nós temos que reconhecer o seguinte: são trabalhadores assalariados, mas que estão longe das nossas condições de trabalho de hoje. Não há regulamentação da jornada de trabalho, não há garantia de direitos a esses trabalhadores. Então, são trabalhadores que trabalhavam numa condição que hoje em dia nós chamaríamos de precarizadas, tá? Não só imigrantes, mas também como ex-escravizados. Toda uma questão de exploração do trabalho ali que acontecia, né? Sem sombra de dúvida. Isso é até uma coisa interessante da gente pensar, né? Porque o trabalho ali ele era feito em condições precárias, em condições insalubres, sem os instrumentos de segurança que hoje a gente consideraria. Inclusive, vivemos uma exposição, numa exposição do museu, uma vez, uma situação bem, vamos dizer assim, interessante. Essa exposição ocorreu nos anos 90, no início dos anos 90, e a gente estava justamente falando sobre as condições de trabalho, falando quanto era precário, etc, etc. E aí nós estávamos sendo visitados por um ex-trabalhador e ele mesmo fez uma crítica à nossa leitura da exposição, falando que, graças ao trabalho dele na ferrovia, e ele não está errado, né, é que ele havia conseguido criar as condições para que os filhos estudassem, se formassem, etc. Então, é preciso entender que tem essa dupla dimensão da memória, né? Esse senhor que viveu esse processo tinha uma outra percepção que a nossa, que estamos hoje analisando isso com os olhos do historiador, com os olhos do presente. Você acredita que muitas histórias que rodeiam o local têm um pouco a ver com essa construção? Você já comentou um pouco isso. Queria desenvolver também, porque durante as nossas pesquisas para a realização do curta documentário, vieram muitas lendas a respeito do túnel, né? A respeito dos medos que as pessoas têm de passar, dos fantasmas, né? E que perduram até hoje. Então, você acredita que está muito relacionado a essa história de sofrimento na construção? Eu acho que a história de sofrimento na construção, ao fato, como eu relatei, dali ter sido uma área de cemitério, ao fato de que até a CLT havia muito preconceito em relação ao trabalhador braçal, né? Ao trabalhador que utilizava sua força física,
E também eu acho que está muito relacionado aos próprios episódios que ali se desenvolveram, né? Então, por exemplo, uma das lendas a qual você se refere é o fato de ter um fantasma que a cabeça seria, né, um farol, uma luz, né? Isso aí está diretamente vinculado ao próprio trabalho na ferrovia, porque muitos ferroviários que faziam a manutenção dos leitos tinham que percorrer quilômetros, quilômetros com luminárias nas mãos, né, para fiscalizar isso. Então, eu acho que um pouco é isso, e eu acho que um pouco também é uma forma das categorias populares, desses operários que moravam na vila industrial, estarem trazendo à tona a situação de desconforto que eles viviam, ao mesmo tempo que eles enfatizam também que se o lado de cá é nobre, é porque existe um lado de lá que é pobre, tá? Mas há também histórias pitorescas, engraçadas, enfim. O túnel, ele marca afetivamente as pessoas que o conhecem e que viveram, seja aquelas que passavam por ele para ir estudar no Senai, sejam aquelas que passavam por ele para acessar as oficinas da antiga Mogiana, enfim, cada um aí guarda uma história da sua relação com esse espaço, né? A lenda que você citou primeiro aí deve ser a do Senhor do Holofote, né? Nós já ouvimos Sim, falar também. E tem muitas outras também relacionadas a histórias reais, né? Que teriam acontecido ali no túnel, por exemplo, relacionado a um afogamento que aconteceu ali, né? também é aquilo, não dá para afirmar categórico, você não Não tem tem registro fatos sobre isso. documental disso, você tem uma memória oral que se desenvolve, só que você não tem um registro documental disso, então é um tanto complicado, é que eu particularmente acho difícil pela topografia da região que ali tivesse ocorrido, pelo menos nos moldes em que a lenda é tratada. Pode até ser que tenha ocorrido, por exemplo, algum acidente, que a água tenha entrado pela parte superior, né? Mas não há registro documental disso. É Existe sim essa importante a gente tradição oral. reforçar que essa memória oral ela vem sendo reproduzida, né, e passada de geração em geração. Essa história conta que uma pessoa, num determinado dia ali, uma chuva forte, teria ficado presa ali no túnel e morrido afogada, né, e que essa pessoa ainda assombraria o local, né. Uma das lendas, então, como você está trazendo em torno do túnel ali de pedestres da Vila Industrial. Sim, e é preciso sempre ter claro que essa tradição oral nos permite recuperar determinados traços da história que normalmente a documentação oficial não vai nos permitir e algumas vezes, diria eu, nem vai querer que nós tenhamos ciência, tá? Então, mas volto a falar, enquanto historiador aqui, que pode falar a partir de documentos, eu não tenho um documento que me permita afirmar isso. De Sim, qualquer esse forma, imaginário popular ele vai trazendo, né, um elemento mais interessante ainda para o túnel, né, enquanto patrimônio da cidade, enquanto parte da história de Campinas, deixa ele ainda mais atrativo, não é? Sim, eu acho que isso é uma prova cabal da relação afetiva que o túnel tem com as pessoas que ali é, o utilizam, que ali vivem, né? Eu, como falei para vocês, nos anos 90 eu me lembro, você estava na região central, você estava assim numa cidade maluca, dinâmica, etc. Você atravessava o túnel, você saía numa vila industrial onde ainda você via as pessoas com cadeiras na porta de casa, conversando. Eu, que sou do interior, sou natural de Jaboticabal, vim para fazer faculdade, por exemplo, a impressão que eu tinha quando eu fazia essa travessia era que eu estava saindo de Campinas e chegando na minha terra natal, Jaboticabal. Eram dois modos de vida absolutamente diferentes. Hoje, infelizmente, essa situação já não é exatamente a mesma, né? Nós temos ali naquela região uma série de problemas sociais que tornam aquela região um tanto quanto, vamos dizer assim, assustadora, ou as pessoas têm um certo receio, né? Então, é uma realidade diferente.
Falar um pouquinho do tombamento, do entendimento para o tombamento do túnel, do porquê e da importância disso também, Américo? Bom, o tombamento, na realidade, ele representa o reconhecimento por parte do poder público do valor que aquele bem possui para a história, para a memória e para a cultura do município, né? O complexo ferroviário como um todo, ele foi tombado. Hoje está vivendo um processo de rediscussão sobre esse tombamento do ponto de vista da legislação municipal, porque está havendo aí algumas propostas que podem contrariar esse sentido original desse tombamento, tá? Agora, sem sombra de dúvida, não vai dar para a gente deixar de reconhecer que toda essa região marca significativamente não só a memória dessa Campinas industrial, mas como a própria memória da cidade nos dias de hoje. Tá? Aqui, sem sombra de dúvida, é um ponto de referência para todos os campineiros. O que mais me causa estranhamento nessa situação é que o tombamento ele deveria representar não apenas um instrumento do reconhecimento, mas de valorização, de investimento por parte dos poderes públicos na manutenção, na dinamização, na vitalização, o que, infelizmente, nos últimos anos a gente não tem assistido. Você acha que isso está diretamente relacionado ao fato de muita gente nem conhecer a história do túnel, nem passar por ali, o fato da forma como o poder público olha para aquela região? Em, em termos, eu diria que a grande questão que se coloca para todo o complexo, não apenas para o túnel, são os interesses da especulação imobiliária, né? E aí eu diria que, de certa forma, é preciso transformar aquilo que era um patrimônio, que era algo que era arraigado no coração, no sentimento das pessoas, em algo que se torna ameaçador. Porque ao conseguir fazer essa transformação, você consegue implementar modificações que aparentemente vão solucionar um problema, mas que na realidade muitas vezes apenas o mascara, tá? Então eu penso que é um pouco isso. Muito interessante esse olhar que você está trazendo, porque o tombamento, em tese, ele garante ali uma proteção, né, ao espaço, que ele continue como ele está ali, mas os diferentes interesses e até o abandono do local podem levar, então, por exemplo, a modificações na lei, né, que é algo que você está trazendo como uma possibilidade. Exatamente. Existem alguns projetos, inclusive, que propõem a construção de espigões na região do complexo ferroviário. E aí, do meu ponto de vista, não só enquanto historiador, mas enquanto munícipe, por exemplo, são projetos que eu entendo que vão atender aos interesses de grandes incorporadoras, de grandes empresas ligadas ao setor imobiliário, mas que vai trazer, primeiro, uma reconfiguração do ponto de vista da vida cultural do próprio bairro Vila Industrial, porque até alguns anos atrás a Vila era um bairro horizontalizado. Hoje a gente já começa a ver que ele está se verticalizando. E uma verticalização que vai trazer problemas de adensamento populacional, vai trazer problemas de malha viária, porque você gera pomos, você cria pomos geradores de tráfego, sem que haja um investimento correspondente na melhoria da malha viária. Então, vai produzir uma transformação muito grande se caso esses programas venham a ser efetivamente implementados. Uma saída também é a mobilização popular, né, Américo? E aí passa realmente pelo conhecimento do espaço em que a gente vive. Eu queria que você comentasse um pouco isso, porque eu, por exemplo, sou campineira, sou neta de ferroviário, meu avô trabalhou ali na Mogiana, cresci na Vila Industrial e até a minha fase adulta da vida, assim, eu, por exemplo, nunca tinha passado pelo túnel, fui conhecê-lo já
adulta, né? Depois da adolescência. Então, eu percebo também que muitos campineiros, como eu, até então não conhecem o túnel, não reconhecem a importância que ele tem, como outros espaços que são patrimônios públicos em Campinas, né? E se houvesse esse conhecimento maior, essa mobilização popular pela preservação, talvez essas modificações todas que não são benéficas não iriam acontecer com tanta facilidade, né? Perfeito. Inclusive, isso que você está falando nos remete a um vizinho do túnel, que é o edifício Widia, que já foi sede do Museu da Cidade, que em 1987 era para ter sido derrubado. Houve uma grande mobilização por parte dos membros de uma associação preservacionista chamada Febre Amarela, e mobilizou a população, promoveu um abraço simbólico ao prédio, e o prefeito, à época, modificou o projeto viário, né, para preservar o edifício Mideruti. Só que aí a gente tem que pensar isso dentro de um contexto, né? Nos anos 50, 60 e 70, nós vimos a demolição de grande parte do patrimônio histórico edificado da nossa cidade, seja a Igreja do Rosário, seja o Teatro Municipal, a Casa das Andorinhas, enfim, poderia falar aqui uma série de edificações. Então, essa cidade, ela se ressentiu, ela percebeu que ela estava perdendo seus referenciais de memória. E aí, essas pessoas se uniram através dessa associação, desencadearam um movimento que representou a preservação do edifício da Miderude e, diga de passagem, a lei de criação do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, né, do CONDEPAC. O problema é que eu vejo é que, em paralelo a isso, também nos anos 80, 90, nós fomos vendo um processo de depreciação da região do nosso centro histórico. Não estou falando aqui de depreciação meramente do ponto de vista econômico, estou falando de depreciação do ponto de vista da vida cultural. Então, por exemplo, hoje as pessoas que querem ir a um cinema vão ao shopping, se as pessoas querem ir a um teatro, vão ao shopping. Gradativamente, então, a gente tem que aquela região, durante o dia, ela é uma região de uso intenso, de bastante frequência. Porém, com o cair da noite, vamos dizer assim, essa região ela acaba se tornando assustadora, ameaçadora, por conta de uma série de problemas sociais que ali se acumulam. E aí faz com que, por exemplo, eu dou aula para ensino médio hoje, meus alunos nos anos 90 conheciam a região central. Hoje, quando eu converso com um dos meus alunos que estão aí com 18, 19 anos, e eu começo a falar dos prédios da região central, eles não conhecem, mas eles não conhecem por quê? Porque a própria vida cultural deles passou a se dar em torno de outros espaços, de outros setores. Então, é isso que eu falo. O último projeto assim que eu considero significativo para a requalificação daquela região, que contribuiria, inclusive, para a valorização do túnel, do complexo ferroviário, é um projeto que vem do final dos anos 80, início dos anos 90, que seria a construção de um corredor cultural, que seria aí materializado nas avenidas Campos Sales, Andrade Neves, 13 de Maio e Francisco Glicério, que seria aí a implantação de espaços de cultura que levariam a uma requalificação do uso daquela região no período noturno. Infelizmente, esses projetos não prosperaram, e hoje o que eu vejo são projetos tópicos que mudam a estrutura física, mas que não têm uma proposta de apropriação desses espaços pela população. Então, eu vejo que isso é um dos problemas. Isso está totalmente relacionado com a identificação com a própria cidade, como você bem estava começando a colocar, né? Perfeito, essa juventude hoje, volto a falar, falando dos meus alunos, 18, 19 anos,
A relação identitária deles é com o shopping próximo ao bar, à casa onde eles moram, onde eles frequentam, e a região central para eles é algo que os assusta. Né? Então, nós temos no museu um programa que é o Caminhada Histórica, que é um passeio pelo centro histórico da cidade. Hoje, quando eu falo para eles, muitos deles têm medo de fazer esse passeio, porque eles acham que aquele espaço é ameaçador, é assustador. E é um passeio que, se eles tivessem oportunidade, levaria a que eles se apropriassem melhor da própria história e memória da cidade que eles vivem. Né? Muitos deles, por exemplo, são ponte-pretanos. Não sabem que ali na Guilherme da Silva estão os muros do primeiro estádio da Ponte Preta, que é tombado como patrimônio cultural. Mas não adianta ser tombado pelo patrimônio cultural do ponto de vista institucional. Isso tem que estar tombado no coração dessa meninada que é ponte-pretana, por exemplo, e que gosta do time e que não sabe, não conhece a história da própria instituição pela qual se dizem apaixonados. Então, eu diria que é um processo de estranhamento que nós estamos vivendo. A pessoa, ela não tem mais um sentido de pertencimento com a própria cidade onde ele vive. O Américo deu entrevista, né? Participou, das gravações do Passagem, que é o curta-metragem que a No Olhar lança agora sobre o túnel de pedestres da Vila Industrial e todas as memórias, né, que envolvem os campineiros e as pessoas que passam, todas que passam e passavam por lá. E você citou uma frase lá, e eu até gostaria que você retomasse aqui com a gente, fizesse essa reflexão, né, nesse gancho do que vocês estão comentando, de uma museóloga, né? Que fala sobre justamente essa não identificação das pessoas, muitas vezes com os patrimônios, né, com os locais históricos, porque a história ela se atenta muitas vezes também aos homens brancos, né, aos grandes homens, aos grandes feitos, e isso fica muito distante da maioria, da realidade da maioria das pessoas. Então, essa não identificação também se dá um pouco por isso, né? Perfeito. A professora, que inclusive é membro do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural da cidade de Campinas, a professora Regina Márcia, ela falava: a memória da cidade é a memória das elites, dos homens brancos, das classes dirigentes, silenciando a importância, né, das classes trabalhadoras, das mulheres, das crianças, enfim, a própria afetividade que as pessoas tinham com esses espaços. Isso vai fazendo com que a coisa seja tombada como patrimônio histórico, mas que ela não tenha significado para aquelas pessoas que ali moram, entendeu? Por quê? Porque é um ato burocrático e não é um ato de afeto, um ato de reconhecer aquilo como um bem que você se vê, que você se espelha. Então, a galera olha, por exemplo, para a catedral, que é um patrimônio histórico fantástico da cidade, e vê na catedral um símbolo do poder religioso. E tem essa dimensão. Mas eu olho ali também para a catedral e eu vejo a materialização do trabalho de homens escravizados que pilaram os taipais, que são as paredes. Eu vejo o trabalho de um mestre artesão chamado Vitoriano dos Anjos, que fez um trabalho belíssimo de entalhamento, mas que também morreu na nossa cidade depois em situação de miséria. Por quê? Porque não teve um reconhecimento por parte das suas ações. Eu vejo ali milhares de mulheres, por exemplo, que realizaram seus sonhos ao se casarem ou ao batizarem seus filhos. Então, é essa apropriação mais plural que eu acho que seria necessário ser realizada em relação aos nossos bens culturais, né? Ver, por exemplo, no túnel um local de passagem, mas um local de separação, um local onde pessoas ali se divertiram, tem histórias também, a gente falou das fantasmagóricas, mas tem muitas histórias que são engraçadas, e então é um pouco isso, né? Você acaba cristalizando uma única leitura e que muitas vezes isso faz com que a pessoa não se identifique com aquele bem. Você acha que isso é uma característica do Brasil? Um problema aqui do Brasil? É diferente em outros locais? Eu acho que foi uma característica do Brasil. Felizmente, hoje eu vejo um empoderamento da sociedade civil.
que empurra a gente, enquanto poder público, para retrabalhar isso. A própria proposta do Museu da Cidade, que começou a ser implantada lá nos anos 90, é um pouco resultado do reconhecimento desse empoderamento. O Museu da Cidade surge da fusão do Museu Histórico, onde estavam os bens da elite, o Museu do Folclore, onde estavam os bens das camadas populares, e o Museu do Índio, que estava apartado. O índio nem parte da história é. O Museu da Cidade, quando ele é criado justamente no sentido de colocar as três coleções juntos, trabalhar com elas dialeticamente, demonstrando que o resultado, a cidade de Campinas hoje, é resultado de povos originários que aqui habitavam, que trabalharam na cultura da cana, que foram gradativamente sendo dizimados ou sendo expulsos, né? De mulheres que contribuíram com a construção da cidade também, não necessariamente através do seu trabalho físico, mas da educação de filhos, da construção de uma nova cultura, da luta por direitos para as mulheres, como o direito ao voto. Então, mas isso eu vejo muito como resultado de um processo de empoderamento que a sociedade civil brasileira começou a viver com a volta da democracia após o fim da ditadura militar, e que talvez neste momento, vamos dizer assim, que nós avançamos muito, mas neste momento há ainda setores que continuam lutando para que a gente continue a avançar. Mas eu diria que não temos mais a mesma dinâmica de engajamento social. É necessário, do meu ponto de vista, que a sociedade civil se organize e pressione os poderes constituídos, né, para que a gente reconstrua essa história. Do ponto de vista federal, nós temos visto algumas medidas, como o reconhecimento de Maria Quitéria, como o caso das mulheres, o reconhecimento ao almirante negro, né, o líder da revolta da Chibata. No entanto, isso ainda gera uma certa resistência. No âmbito do município de Campinas é que eu vejo que nós ainda temos muitos lutadores, né? Fazenda Roseira, Casa de Cultura Tainã, para dar aqui alguns exemplos, mas poderíamos falar de outros, né? Mas que nós avançamos muito até os anos 90 e que hoje a gente vive um momento mais de refluxo. E o que fazer em termos práticos, né? Você falou de uma mobilização, mas ao mesmo tempo a gente vive um momento de muita alienação também. Então, as pessoas que estão diretamente ligadas à cultura e que têm um poder, vamos dizer assim, de mudança, o que tem sido feito e o que precisa fazer? Você acha que há esperança nesse sentido? Olha, eu acho que sim, esperança, né, como diz o velho ditado, é a última que morre. Eu acho que, do ponto de vista institucional, nós tivemos alguns avanços com a instituição do Conselho Municipal de Políticas Culturais, com o estabelecimento de um plano, né, de cultura. O que eu acho que está faltando quando a gente olha esses documentos é que o caminho está apontado. Agora é preciso empurrar, e eu volto a dizer, literalmente, é preciso que a sociedade civil empurre o poder público municipal para que as metas, os objetivos ali estabelecidos sejam efetivamente alcançados. Por quê? Porque a gente observa, do ponto de vista aí da instituição, é que não há um movimento nesse sentido, né? Então, você tem ali um Conselho Municipal de Políticas Culturais que discute, que pressiona, que empurra. No entanto, o Poder Executivo, que seria o responsável por encaminhar essas demandas, não consegue responder na mesma rapidez. E, na realidade, talvez até não responda, porque a sociedade civil, né, não se mobilize para empurrar. Então, a gente costuma falar, muitas vezes você tem a opção, do ponto de vista de política cultural, por uma política financiera, ou seja, uma política caracterizada pela realização de muitos eventos, transforma tudo numa festa, né? Que aí eu costumo falar que é a política do pão e circo, no qual só tem o circo, não tem o pão, né?
porque você faz muita festa, muito evento, né, etc, etc, etc. Só que aquela política cultural de formação com objetivo de médio, curto e longo prazo, infelizmente eu vejo que não tem acontecido. É a política de educação, né? Porque a gente fala também sobre a sociedade empurrar o poder público, mas a sociedade é uma bola de neve, porque a sociedade vem sendo prejudicada pelo poder público à medida também que não há incentivo na educação para que as pessoas valorizem e entendam, né, a importância dos espaços, de ocupar os espaços, né, reconhecê-los, né? Perfeito, eu diria até que muitas vezes é um não reconhecimento, a não apropriação que leva com que esses espaços, por exemplo, sejam perdidos para grupos, né, é, que são muitas vezes caracterizados por atividades ilegais, como tráfico de drogas, entre outras coisas. Eu acho até que essa própria educação e cultura, se do ponto de vista do planejamento ele é importante, ele é interessante, para mim, educação e cultura são duas dimensões que são inerentes ao ser humano e que devem ser caracterizadas por um investimento constante e contínuo, né? E que elas têm que caminhar em paralelo, juntas, o que, infelizmente, muitas vezes não acontece, né? Você tem na educação, você tem até uma perspectiva de formação, de letramento, de qualificação profissional, de qualificação para o exercício da cidadania, enquanto muitas vezes a cultura acaba se tornando mais uma área do lazer, do entretenimento. Então, eu acho que tem que ter essa outra face também. Não que cultura não seja lazer e entretenimento, o é também, mas não pode ser apenas. Porque acho que é exatamente esse ponto que a Marcela trouxe, né? Então, se é a própria sociedade que tem que brigar por algo, mas a sociedade não está educada para isso, né? E principalmente os jovens não estão educados para isso, fica meio que sem saída em algum sentido, né? Eu estava outro dia indo para uma exibição na Casa de Vidro e conversando com o motorista de aplicativo, ele se surpreendeu ao me deixar lá e saber que haveria uma exibição de um curta documentário ali, sendo morador de Campinas, tendo sempre vivido aqui, ele nunca tinha entrado ali para deixar ninguém e nem sabia que aquele espaço poderia exibir filmes, poderia ter eventos culturais. Então, acho que também é um desafio de acessar essas pessoas, porque elas nem sabem que existe, né? Perfeito. Eu acho que tem que ter um investimento maior em comunicação, em divulgação dos eventos, né? Não só na Casa de Vidro, mas nos eventos culturais que são frequentes em Barão Geraldo, produtos da própria organização da sociedade civil. Agora, a prefeitura alega que faz o que pode divulgando no portal da prefeitura, etc. E aí tem uma outra dinâmica que eu acho que hoje isso torna cada dia mais difícil ainda, é entender um pouquinho como vai funcionar a divulgação numa época de rede social, né, onde eu vejo a juventude hoje muito ligada em telas, né, telas de celular. Enquanto professor, hoje a gente está vivendo um problema que é a aplicação da lei que pede para que eles não usem o celular durante as aulas. Então, isso eu acho que é uma questão difícil. Há mesmo um processo no qual as pessoas foram se individualizando, foram se atomizando, cada dia mais as pessoas vivendo em função da sua própria existência individual e perdendo essa sua dimensão coletiva, né, de parte de um grupo, de uma comunidade ou de uma cidade. Então, são tempos que assim me inquietam, mas que também eu vejo com uma certa preocupação, porque essa atomização está levando à constituição de uma sociedade extremamente narcisística, onde a pessoa pensa o mundo a partir do seu próprio umbigo, e daí acho que ajuda a gente a entender manifestações de intolerância, violência no trânsito, enfim, uma série de outros fatores, né?
E, infelizmente, como quem trabalha na área de cultura há mais de 35 anos, não deixo de reconhecer que nós tivemos uma parcela de responsabilidade, isso porque a gente não conseguiu fazer avançar essa luta pelo reconhecimento de direitos sociais, né? Nós vemos hoje as pessoas falarem muito nos seus chamados direitos individuais. E aí é um trabalho que vai caber à sociedade brasileira, às futuras gerações, tentar repensar e rever aquilo que a nossa geração está fazendo. Porque eu costumo falar para os meus alunos, se vocês estão atomizados, se vocês estão alienados, eu acho que o problema não é só de vocês. E a responsabilidade, em muito, é da minha geração que formou a geração de vocês. Então é muito comum, por exemplo, você ver o pai que não quer dar atenção para os filhos, jogar o celular e falar, faz um joguinho. Então, é preciso reconstruir esses vínculos, esses laços, primeiro no âmbito da família, depois no âmbito de um grupo social maior, depois no âmbito do município. Enfim, é preciso pensar a voltar a preocupar-se com o coletivo. É interessante isso que você fala, né? Que não passa só por responsabilizar uma geração, né? Culpar uma geração, mas também refletir sobre a responsabilidade de todos, né? Dos que vieram antes, dos espelhos, né? Que a gente tem enquanto grupo, né? Enquanto coletivo. E aí, para a gente encerrar, né, Ana, eu acho que valeria a pena a gente refletir aqui para quem está em Campinas ou para quem frequenta Campinas. Você falou de algumas atividades, de alguns espaços, né? Atividades permanentes e até algumas temporárias, né? Para conhecer um pouco mais da história, seja da história da cidade, do estado, do país, né, da nossa própria história. Você citou o passeio, que promovido pelo Museu da Cidade. Se você puder falar um pouco mais sobre ele e falar também de outras opções que as pessoas que estão aqui têm para conhecer, para dar um start, muitas vezes, né, para olhar para os patrimônios. Às vezes a gente passa pelos lugares e nem imagina as histórias que estão ali, né? Conta pra gente um pouco, então, dessas opções. Bom, então vamos lá. Esse programa do museu é um programa que foi criado no início dos anos 90, chama-se Caminhada Histórica. São passeios pela região do centro histórico da cidade, onde, através das edificações, dos nomes das ruas, nós vamos reconstruindo a história do município, né? Saíamos normalmente do antigo edifício Lidia-Erud, percorríamos o complexo ferroviário e descíamos, passando pela Catedral, Museu da Imagem e do Som, até chegar ao Marco Zero, ou seja, o local onde oficialmente a cidade foi criada. Esse é o roteiro padrão que nós realizamos há décadas. E há roteiros também que são temáticos. Então, por exemplo, o pessoal que gostar de educação, fazer um passeio pelo centro, começando pelo Colégio de Culta Ciência, passando pelo edifício que hoje é ocupado pelo Cotuca, passando pelo quarto grupo escolar, que é o Orozimbo Maia, a Escola do Povo. Você tem toda uma reconstrução, por exemplo, da história da educação no nosso município. Tá? Nós temos roteiros sobre a água, sobre memória afrodescendente, sobre Carlos Gomes, isso pensando em termos de região central. Mas temos também um roteiro, por exemplo, para a Vila Industrial, que recentemente teve uma lei municipal que reconhece a Vila Industrial como um local de interesse turístico. A lei já veio, é preciso agora que a prefeitura transforme a lei em ação. Então, do meu ponto de vista, por exemplo, estabelecer uma sinalização turística que mostre para as pessoas, por exemplo, que a Escola Estadual Dom Barreto, que é uma escola pública, ela era parte da antiga fábrica de seda. Mostre a chaminé, que era da fábrica de seda. Mostre a Vila Manuel Dias, a Vila Manuel Freire, o complexo ferroviário. Tá? E além da região central, nós temos atuado também em outras regiões, em especial Sousas, Joaquim Egídio, fazendo o antigo leito da Cabrita. Nós temos tentado construir também, junto à galera do Campo Grande, um roteiro por aquela região, que também é rica em história e que é pouco conhecida, pouco divulgada. Mas, volto a falar, são iniciativas assim,
que a gente tem, que a gente desenvolve, mas que precisariam ter uma maior frequência, uma maior continuidade, uma maior recorrência, eu diria. Certo. Falando isso do poder público, ainda não podemos esquecer das iniciativas da sociedade civil, né, que também são muito válidas. A criação, por exemplo, de um museu da Ponte Preta, a criação de um museu do Guarani, né, criação, por exemplo, de um centro de memória na região do Ouro Verde, que nós sabemos que a própria comunidade do Ouro Verde tem se mobilizado por isso. Então, são algumas iniciativas. A prefeitura hoje não dá conta de quase nada, né? Jamais daria conta de tudo, mas eu acho que a prefeitura tem que incentivar, no sentido de construir isso junto à associação de moradores, às escolas, criando dentro das escolas galerias de vizinhança que permitam que as crianças reconheçam a história do bairro onde elas moram, a história da própria trajetória das pessoas com as quais elas convivem. Enfim, são múltiplas possibilidades. Américo, quero agradecer demais esse papo com a gente, esse aprofundamento, né? Essa conversa que vai ficar disponível, então, nos canais da No Olhar, no YouTube, e que possa também fazermos uma divulgação para que possa servir até de encontro de reflexão e de você trouxe aí alguns fatos históricos, então, quem sabe isso também fomenta um pouco a respeito das pessoas terem vontade de conhecer o túnel. Eu quero agradecer a sua presença, dizer que estamos lançando então o curta documentário Passagem, que tem como protagonista o túnel da Vila Industrial de Campinas. Quero pedir que as pessoas que estão assistindo acompanhem as redes sociais da No Olhar, que a gente traz mais informações sobre esse curta documentário, no olhar.doc no Instagram, e agradecer também a minha querida, minha parceira, diretora do filme, Marcela Varani, a intérprete de Libras que esteve aqui com a gente, tornando esse encontro acessível à Aleteia. E espero que a gente possa trocar mais ideias, Américo, a respeito desse assunto. Mais uma vez, muito obrigada, né? Finalizando com essa contrapartida ao edital 2 de 2023 da Lei Paulo Gustavo de Campinas e deixando meu abraço para todo mundo. Obrigada, um abraço, gente. Muito obrigada, viu? Eu quem agradeço, pessoal, e saibam que tem no Museu da Cidade, enquanto instituição, um parceiro para iniciativas louváveis como essas que vocês estão tendo. Obrigada, gente.